Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 1 em diante. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. E estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhes dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda como uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. E ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Senhor, a sua palavra é lida, e eu sou agradecido por essa oportunidade. Todas as vezes que posso fazer isso em público, todas as vezes que posso fazer isso secretamente na minha casa, ó Deus, aqui na igreja, aonde quer que eu estou, todas as vezes que posso ler a sua palavra, isso é um privilégio que o Senhor me dá, que o Senhor dá para a sua igreja, que o Senhor dá para todos nós, Pai. Deus, muito obrigado por esse privilégio. Que a sua palavra fale conosco, que esse texto comunique verdades que nos transformem, verdades que nos mude, verdades que mexam com a nossa consciência, com o nosso coração, com a forma com que nós nos comportamos, verdades estas que mexam com a forma que a gente enxerga o próximo, Senhor. Pai eterno, abençoe-nos, fala com a tua igreja, usa a minha vida, por misericórdia e bondade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, eu tive a oportunidade de falar sobre ele numa quinta-feira, algumas semanas atrás. E como tínhamos poucos irmãos aqui, eu optei em rever esse texto, mexer nele novamente e conversar com vocês um pouco sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 1 em diante. E eu começo nessa noite falando sobre amizade. O que passa nas nossas mentes quando nós falamos de amizade? Falar do lado bom da amizade seria falar de companheirismo. Falar de amizade, o lado bom da amizade, seria falar de carinho, de ajuda, de verdade, socorro, risadas. Falar de amizade significa falar de lágrimas. Enfim, nós poderíamos mencionar aqui uma série de reações causadas pela amizade. Existem reações
que certos amigos causam em nós, que nós temos vontade de enforcá-los, de que Deus os leve mais cedo, que algo de bom aconteça com ele e ele entre no céu. Existem certos amigos que, quando batem a nossa porta, você logo imagina que aquele último pedaço de sobremesa vai para o prato dele, porque ele não vai pedir permissão, ele vai pegar. Existem amigos que nos fazem sentir todo tipo de sensação. Existem pessoas que você não vê a hora de conversar, porque elas vão te fazer bem. Amizade é definida como um grande grau de afeição. Amizade é um sentimento que nos leva a uma simpatia. Amizade é apreço entre pessoas. Já disse o cantor Milton Nascimento, na sua música Canção da América, ele canta essa música, e ela diz assim: amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi. Mas quem cantava chorou ao ver o seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou. O seu canto que o outro lembrou, e quem voou no pensamento ficou. Uma lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Mesmo que o tempo e a distância digam não. Mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto para te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Quando eu penso nessa música, que é uma poesia, logo eu penso no que Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 4, versos 9 a 10, que ele diz que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do que trabalha de 2 pessoas. Porque se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então, em torno desse sentimento de amizade, eu quero, junto com vocês, olhar para esta narração do Evangelho de Lucas e perceber que esse tema de afeição, de companheirismo, ele brota desse texto. E com isso, junto com vocês, nós vamos perceber o resultado de um coração que compreende o que é amizade, porque esse coração, esse indivíduo, vai clamar por socorro em favor de um amigo. E essa relação de amizade que provoca alguém a ir a buscar um socorro, levará à manifestação direta do reino de Deus. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus ele entra em Cafarnaum, uma cidade que foi palco de muitos milagres extraordinários. E nós precisamos nos lembrar, seguindo para o Evangelho de João, capítulo 4, versos 46 a 54, essa leitura desse trecho do Evangelho de João nos mostra um milagre semelhante com desse milagre aqui do Evangelho de Lucas. Um milagre parecido, onde Jesus vai curar o filho de um oficial, antes mesmo deste oficial retornar os seus
mensageiros retornarem para casa, o milagre já estava acontecendo. O Evangelho de João, capítulo 4, verso 46, diz assim: dirigiu-se, pois, de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou eles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E foi este o segundo sinal que Jesus fez, depois de vir da Judéia para a Galileia. Aí, o interessante deste texto, que ele me parece que soa nos ouvidos do centurião do Evangelho de Lucas, capítulo 7, me parece que essa relação que esse episódio estabelece com o centurião é uma relação profunda e interessante. Possivelmente, provavelmente, foi por meio deste milagre, por meio desta ação, que este homem ficou sabendo quem era Jesus, de sua fama, e a partir desta informação, o episódio vai narrar aqui para nós alguns fatos interessantes. O verso 2, 3 de Lucas 7, então está falando da amizade, da estima, da afeição que existia entre o centurião e um de seus servos. E essa relação provoca reações. O verso 2 diz: e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase morto. E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Irmãos, uma das reações provocadas aqui nesse texto é o estabelecimento da fé em Jesus a partir daquilo que se ouviu. Ou seja, esse texto nos leva a pensar que verdades ditas sobre o Filho de Deus despertam fé e esperança no coração do ser humano. Verdades ditas sobre o Filho de Deus despertam fé e esperança no coração do ser humano. Na sequência, o texto, nos versos 4 e 5, dessa história de amizade, como eu disse, vai configurando e ganhando uma amplitude maior. E o texto vai dizer, verso 4, e estes, chegando-se a Jesus com instância, suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Meus irmãos, vamos nos situar nesse texto. Um centurião, um chefe romano, ele manda alguns amigos clamarem por ele em favor de um outro amigo. E o verso 4 é o diálogo destes homens que estão indo conversar a pedido de Jesus.
Eles estão indo conversar, a pedido do centurião. E o texto então vai dizer que estes anciãos, que chegam para conversar com Jesus, eles vão demonstrar uma grande estima, um grande apreço, uma grande consideração que eles tinham com este ancião. Porque com este centurião, porque estes homens vão dizer que tipo de homem que era aquele que estava lhes enviando para transmitir um pedido. Eles vão falar quem realmente era e qual era a sua necessidade. Antes, precisamos pensar em algumas palavras ditas por um dramaturgo francês, Alfred Musset, que um de seus textos, ele diz o seguinte, preste atenção nisso. As coisas mais desagradáveis que os nossos piores inimigos nos dizem pela frente, não se comparam com as que os nossos amigos dizem de nós pelas costas. Eu vou repetir essa frase. As coisas mais desagradáveis que os nossos piores inimigos nos dizem pela frente, não se comparam com as coisas que os nossos amigos dizem de nós pelas costas. Quando eu faço a junção desta frase, dessa ideia de amizade, e eu percebo a fala dos anciãos que estão indo pedir socorro para o amigo do centurião, eu percebo neste homem, o centurião, que ele se torna um exemplo que nós devemos seguir nesse texto. Porque os anciãos vão dizer, ele é amigo do povo e é piedoso. Ele é amigo do povo e piedoso. Verso de número 5 do capítulo 7. Quem é este centurião? Quem é o centurião? Amigo do povo. Se não bastasse, ele não é só amigo, ele é piedoso. Quem está dando testemunho dele, não é gente paga. Quem está dando testemunho dele, é gente da religião, é gente da cidade, são homens comuns. Quem é o centurião? Eu vou falar quem você é. Eu fico pensando, se as pessoas forem carregar informações a nosso respeito, o que elas vão dizer de nós? O que é que elas vão dizer de nós? Amigos que você tem, vão dizer o que a teu respeito? Eu vim aqui porque ele pediu, mas ele é um tremendo de um safado, viu? Não vale nada. Eu estou orando para que Deus faça um milagre e converta ele. O que é que a tua sogra pode dizer de você, hein? Maleia. O que é que o teu marido vai dizer ao teu respeito, mulher em casa? O que teus pais vão dizer ao teu respeito?
O que teus parentes vão falar sobre você? O que nós somos? A forma com que a gente se desenvolve, o que a gente constrói, diretamente é carregado pelos lábios daqueles que estão do nosso lado. As pessoas só falam exatamente o que somos. Talvez ninguém tenha coragem de dizer na sua cara quem você é, mas por trás dizem o que você é. Sabe por quê? Porque a gente às vezes é um bando de mimado, de dodóizinhos, que não aguenta a verdade. Comecei cedo, né? Lembre-se disso. O que nós escrevemos na vida, as pessoas leem nos guetos, nas esquinas, nos quartos, nas salas, em alto e bom tom. E você não fica sabendo. O que nós somos de fato, escrevemos, entregamos de bandeja para o outro falar sobre nós. E não é porque são fofoqueiros, não. É que a gente dá motivo. Ah, pastor, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Pelo amor de Deus, muda esse seu pensamento. Se ninguém tem nada a ver com a tua vida, vive numa caverna infeliz. É a única forma de ninguém se intrometer na tua vida. É você sumindo. Ô, gente, estou tentando ser sério hoje. Não é verdade? A gente fica com essa ideia. Ai, porque sabe, quem toma conta da minha vida sou eu e não sei o que lá. Aí você faz as baboseiras atrapalhadas na vida, ninguém tem que falar de mim não, porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ó, acorda, João. Sabe, desperta. Acorda. Os anciãos da cidade vão olhar para o centurião, vão olhar para Jesus e vão falar: olha, nós estamos aqui, mas quem nos enviou é amigo do povo. Quem nos enviou é piedoso. Meus irmãos, devemos nos lembrar aqui que este homem comandava aproximadamente 100 soldados. Ele tinha o poder. Porém, nesse episódio ele demonstra amizade por um servo, alguém hierarquicamente menor do que ele. E eu pergunto, a troco do quê? A troco do quê que esse centurião está demonstrando afeto, amizade por um servo? Além de um bom amigo, o texto destaca que ele era piedoso. Sabe por que ele era piedoso? Ele constrói uma sinagoga. Ele constrói um lugar de culto. Ele constrói um lugar de reverência. Ele constrói um lugar de adoração. Ele constrói um lugar que significava muito para o povo. Meus irmãos, entendam uma coisa. Nós precisamos considerar que a bondade se trata de uma virtude que todos podemos possuir e manifestar. E todas as vezes que nós agarramos essa oportunidade de manifestar a bondade, nós nos parecemos com o nosso Senhor. Todas as vezes que você manifesta a bondade, você se parece com Cristo. Todas as vezes. Detalhe nesse texto. Nós não podemos nos esquecer que esse centurião, que é romano, ele é um gentil.
não é um judeu, não é um religioso, é um gentil, cuja vida é confirmada, validada por aqueles que conviviam com ele. Esse homem, de alguma forma, tinha características de quem havia sido visitado pelas boas novas do Evangelho. As boas novas mudam o meu caráter. As boas novas mudam o meu comportamento. As boas novas do Evangelho, escute, muda a minha fama. As boas novas do Evangelho muda a minha fama. Se você tinha fama de encrenqueiro, de birrento, daquele que sempre vivia quebrando tudo, o Evangelho te muda. Ai, Jesus, fala, Deus. Na continuação, verso 6, o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 7, vai dizer assim: então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhes dizer, olha só o que o texto está dizendo, já tinha enviado anciãos, que estavam dizendo que aquele homem, chefe, era amigo do quê? Do povo. Agora ele fica sabendo, Luquinhas, o centurião fica sabendo que Jesus disse sim para o seu convite. Sim para ir até a sua casa. Sim para tentar ajudar o seu servo. Agora o centurião, de novo no verso 7, vai dizer, o texto está dizendo aqui, Lucas está falando isso, registrando essa palavra. O centurião enviou-lhes amigos para lhes dizer, Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres na minha casa. Eu não sou digno de que entres na minha casa. Meus irmãos, em segundo lugar, eu vejo nesse texto um homem despido do seu poder e cheio de humildade. Um homem despido do seu poder e cheio de humildade. Alguém já disse o seguinte: o orgulho divide os homens, a humildade os une. O orgulho divide o ser humano, mas a humildade une o ser humano. Até este momento, perceba, por favor, que apenas amigos estão fazendo parte desta história de intercessão. Porém, esse homem, sendo tão poderoso naquela cidade, poderoso porque Roma lhe deu poder, ele vai dizer para Jesus, através de seus amigos, eu não sou digno de que entres na minha casa. Meus irmãos, a humildade não se preocupa com a diminuição. Eu vou repetir isso. A humildade não se preocupa com a diminuição. Agostinho de Hipona disse assim: foi o orgulho que transformou anjos em demônios. E é a humildade que faz homens serem como anjos. Sábio Salomão, Provérbios 18, prevenindo os homens diante dos dilemas da vida, ele escreve o seguinte: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra, vai a humildade. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Queridos, perceba que
Este homem é um exemplo de humildade, de singeleza, de simplicidade. Ele se humilha, ele entende que ele não é digno de que o Senhor entre em sua casa. Ele não está confortável com a presença daquele que já tinha curado, o chefe do rei. Ele não se sente confortável com aquele homem que tinha feito tantos milagres. Eu não preciso de tudo isso, não. Me basta o título de amigo do povo. Me basta o título de piedoso. Me basta o título de parceiro do próximo. E aí o verso 7 e o verso 8, Lucas registra as seguintes palavras de Jesus e do centurião. Verso 7. Por isso, eu mesmo não julguei digno de ir ter contigo. Porém, com uma palavra, o meu servo, o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele faz. Nesta etapa desta história, além de nós enxergarmos um homem que serve de exemplo para nós nos dias de hoje, além de enxergarmos um homem despido do seu orgulho, despido do seu poder e cheio de humildade, percebemos um homem cheio de fé e cheio de convicção. Porque, meus irmãos, não bastava, se não bastasse o centurião dizer para os seus amigos: olha, eu não quero que Jesus entre na minha casa. O centurião vai reconhecer algo significativo nesse momento. Ele vai dizer: olha, transmita a seguinte mensagem: eu sei que tu és homem de autoridade. Eu sei o que é ter autoridade. Eu mando, as pessoas obedecem. E eu quero dizer que eu entendo o significado de autoridade. E além de entender o significado, eu reconheço que você tem autoridade para curar o meu servo por meio de uma única palavra. É uma palavra só. Você não precisa fazer nada além de que dizer: seja curado. Seja curado. O Senhor pode. É só uma palavra. É só uma palavra. Não mais do que isso. Só uma palavra. Eu reconheço a tua autoridade. Isso chama-se convicção. Convicção para dizer que bastava uma palavra simples para produzir algo tão grandioso. Uma palavra simples para produzir algo tão tremendo. E o texto vai concluir dizendo no verso 10: e voltando para casa. Quem estava voltando para casa? Quem é? Os amigos. Voltando para casa, foram e encontraram o servo curado. Meus irmãos, trata-se de uma ação coletiva. E também agora a alegria é coletiva. A alegria do milagre, da restauração da vida do Guilherme é coletiva. A alegria de ver a solução, a tua cura, Douglas, é coletiva. O teu milagre, o teu livramento é coletivo. Nós nos alegramos, a igreja do Senhor se alegra, essa comunidade vibra com o teu milagre. É coletivo, é coletivo. Podemos concluir e perceber
que todo este drama envolvendo este centurião se deu simplesmente por causa de uma grande amizade. A busca pela cura em favor de um amigo não podia resultar em outra coisa que não fosse a manifestação do reino de Deus. Meus irmãos, quando amigos se reúnem com este propósito, não existe outra coisa que não seja a manifestação do reino de Deus. A manifestação do reino de Deus. E nessa noite, esse texto nos desafia. Nos desafia, Ronaldo, a estabelecermos relações verdadeiras, relações de amizade, relações de piedade, relações de humildade. Esse texto nos convida a construir uma vida baseada em verdades sólidas, ao ponto de homens e mulheres testemunharem sobre nosso caráter e o nosso estilo de vida. Somos convidados a construir uma vida em que o Evangelho se torna conhecido por aquilo que somos, pela forma que reagimos e que vivemos. Somos desafiados nessa noite a se importar com pessoas e chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Sabe o que é isso, Lucas? Sabe o que é isso? É chorar com os que choram. É se alegrar com os que se alegram. É perceber a ação de Deus na vida de todos. É perceber a bondade de Deus na vida de todos. Torna-se impossível conhecer o Evangelho e não se parecer em nada com o Cristo que a nós foi anunciado. Devemos nos sentir desafiados nessa noite, meus irmãos, a viver amizades que buscam a cura e a manifestação da glória de Deus.